Mas obrigado pela participação, obrigado por ter vindo. Ó, tá eu e a Ione aqui. Se eu não fosse assistir, nem ia entrar. Ô, deixa eu falar, mandar um áudio aqui pra Ione, porque eu. Vai lá, vai lá. Português. Ela tá com o mesmo problema do negócio lá da câmera dela. Tô, Igual eu tava. tô mesmo, a minha tá verde. Ione vai Você está usando trocando. A minha OBS? esses dias tava laranja. Ah, só tá a gente aqui, então dá pra gente Isso. ir falando. Essa é uma dúvida que eu já vou tratar aqui dentro do âmbito das tecnologias. Então a gente já pode tentar resolver isso e ajudar aí quem tiver com esse problema de estar com a câmera com a tela verde, por exemplo, né? Não consegue ver, não consegue colocar a câmera, né? Ou seja, as pessoas não conseguem te ver porque a Ui. tua câmera não está aparecendo. Você, por acaso, Ione, está usando algum software de captura ou um software paralelo para fazer algum filtro dentro do teu computador? Por Sim, exemplo, o tem uma. OBS ou Tem, o Snapchat? tem o Tática, que é o que copia, né, a live para mim e depois faz um resumo. Acho que Uhum. pode ser isso, então será? Mas ele captura a tela do teu computador? Não, ele só captura a fala. Não, então não deveria ser isso. Eu lembro que já aconteceu comigo e com outras pessoas também, esse tipo de problema quando a gente instala algum aplicativo que vai filtrar o vídeo. Então, por exemplo, o Snapchat é um que faz isso. Você consegue aplicar, assim como tem lá aqueles filtros do Instagram, você consegue aplicar no teu rosto aqui um filtro do Snapchat para, sei lá, colocar uma máscara ou colocar, às Ô, vezes, Dionísio, mais bonito. Mas deixa eu não sei perguntar. se é o caso. Se você não tem nada parecido com isso, o ABS também é uma ferramenta que às vezes pode interferir, porque ele captura, ele vira uma interface entre a câmera e o computador. Quando a gente vai usar outra aplicação, que no caso agora o Zoom, acontece isso. Mas a pergunta é, só acontece no Zoom ou acontece em outros lugares? Não, Ela deve estar tentando entendi. arrumar a câmera, a Deixa eu ver câmera aqui, dela. mas vamos lá. Então, Natália, você tem perguntas? Vamos lá, o que que você... Tá falando que ela deve estar tentando arrumar a câmera dela. Isso, mas o áudio também ela não ativou. Entrou agora a Andresa, seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Se vocês quiserem levantar a mão, se vocês quiserem colocar pergunta no chat, assim, não tem muita regra, certo? Não tem, assim, uma estrutura. Isso aqui hoje é uma aula bem diferente, diferente mesmo, porque não é algo que eu costumo fazer dentro desse ambiente, mas presencialmente eu geralmente faço chamo as pessoas e digo, traga o computador, traga o telefone e a gente vai aprender junto, né? Então, quem tiver uma dúvida, já todo mundo, de repente, aprende também com aquela dúvida. E então não é uma aula especificamente, né? É mais um ambiente como se fosse um help desk comunitário aqui. Então agora, nesse momento, a gente está tentando ajudar a Ione a resolver a tela verde dela, ou seja, a câmera que não está aparecendo o rosto dela. Mas enquanto ela vai ali tentando alguma coisa, eu não sei se ela ouviu minha pergunta antes, se isso só acontece no Zoom ou se acontece em outras ferramentas, tipo no Meet ou em outra ferramenta que já tenha acontecido isso. É porque não estava acontecendo, não. Começou agora. Eu acho que é por causa do Zoom. Mas eu já entrei em outro Zoom e deu tudo certo. E estava tudo Agora certo. parece que eu tô duas vezes, você tá vendo? Parece que eu Sim. tô duas Uma com vezes. preto e outra com verde. Não entendi. Pois é. É diferente mesmo, né? Teria que dar uma olhadinha aí no teu lado, né, nas configurações de vídeo, o que é que agora aparece uma vez só verde. É. Na configuração de vídeo, se tem algum item, alguma coisa que por algum motivo aí no teu lado possa estar afetando, né? De alguma forma. É só explorar ali, talvez ligar o HD, desligar o HD, ver alguma coisa nesse sentido para ver se isso resolve. Vai Uhum. tentando aí, daqui a pouco, quem sabe, ele volta ao normal. Qualquer coisa sai, volta, ou eventualmente também pode ser reiniciar o computador. Às vezes o próprio computador se perdeu na comunicação da câmera. Você está no computador ou no telefone? Tô no computador. Pois, às vezes pode acontecer.
exatamente isso. O computador se perdeu ali nos drivers dele. Se você reiniciar o computador, ele se acha de volta. Mas enfim, Vou é uma tentar, alternativa, né? vou tentar fazer isso. Beleza. E a Natália, tem perguntas? Tem dúvidas? Tem alguma questão? Quer falar? Quer escrever? Quero, deixa eu falar. É, Andressa, tudo bem? Vamos nos apresentar, né? A Andressa trabalha com o quê? Joia. Pra ver se a gente fala, tipo assim, tá falando tudo a mesma língua ou tá falando todo mundo japonês, inglês? Andresa, teu áudio já não tá ouvindo, não sei o que que houve. Tá ouvindo agora? Agora Sim. sim. Telefone. Tudo bem, gente? Eu sou a Andresa, sou advogada. Já conversei um pouco com o Dionísio. Uhum, Estou num projeto da Ananda lá de montar as comunidades, que eu quero começar uma comunidade diferenciada, uhum, com o que eu tenho de conhecimento de Código de Defesa do Consumidor, porque eu vejo todo mundo aí é terapeuta, todo mundo tem site, tem isso, tem aquilo, mas eu não vejo muito o pessoal se interessar em procurar pela preventiva, né? De ter isso, quais as regras que tem que cumprir, quanto à informação, quanto ao atendimento, compra, venda. Só que eu quero fazer isso de uma forma diferenciada, porque eu também tenho formação em terapia de constelação familiar, em barra de axis, e eu queria quebrar um pouco esse conceito que o direito ele tem que ser visto pelo lado do conflito, né? Eu já quero entrar numa frequência de atender a pessoa que ela já está tão mais equilibrada com as questões dela, que ela não vai esperar o conflito acontecer, porque hoje em dia na mídia isso é muito rápido. Uma crítica num grupo, um comentário maldoso e quando você dá conta, você já perdeu vários seguidores ou aquilo uhum, acarreta um monte de gente perguntando sobre a mesma coisa que você uhum, poderia evitar na maior das situações se você usasse a gentileza do atendimento, a gentileza quando o cliente tem um problema referente a uma troca, seja de serviço ou seja de mercadoria. E eu estou modelando algumas coisas num conceito mais da gente entrar na harmonia, no, né? Melhor pelo amor do que pela dor. Quebrar isso em relação ao direito, porque o direito ele está em todo lugar. Então, a minha campanha é: enquanto você não assumir certos lugares do seu direito, você não alcança lugares no mundo que você poderia alcançar. Às vezes você não quer olhar para isso. Ah, não vou gastar com isso. Só que depois, quando vem um conflito, o peso é muito maior, né? Então, seria assim, olhar um olhar mais de excelência, de atendimento, voltar um pouco para a excelência do atendimento, porque eu até conversei um pouco com o Dionísio outro dia, e a gente estava falando sobre isso. Às vezes, um cliente seu, ele pode comprar 30 serviços seus. Se ele se sente acolhido, ele não vai pesquisar preço, ele não vai querer saber de valor. Mas o que você está fazendo para ser diferente nesse atendimento? Como é que você faz essa parte? Né? Então, mesmo sendo terapeuta, mesmo trabalhando só com campanha de WhatsApp, como é que você lida com as questões? Porque está lidando com dinheiro, está lidando com expectativa. Então, que isso fosse uma forma mais leve, né? Então, a minha ideia é mentorar quem já tiver um site pronto e quiser que eu olhe alguns pontos, né? Mais personalizado e também fazer isso em grupo. E aí, montando já projetos que, a partir do momento que você olha com o equilíbrio, você estando também no lugar de consumidor, não só de vendedor, o seu cliente ele não pode se sentir um cifrão, né? Eu quero vender, então o que você faz não me interessa. Não, sempre interessa, porque você pode transformar qualquer profissão uma ajudando a outra, porque o que o advogado tem serve para o que o técnico tem, serve para quem faz site, tem, serve para o terapeuta que quer vender, só que às vezes a pessoa naquela ânsia de converter aquilo em negócio, ela pode estragar o próprio negócio dela, né? A pessoa não, eu perfeitamente. esperava mais, não foi nem pelo valor que eu paguei, mas eu esperava mais, e na hora que vai discutir isso, surge um conflito que pode gerar muito mais despesa. Seria nesse sentido.
Uhum. Mas eu Entendi. estou reconstruindo tudo a partir agora da comunidade nesse sentido que eu falei, agora eu vou fazer uma identidade diferente, né, para o projeto, nesse sentido da gente equilibrar todas as pontas, né? É isso. Maravilha. Joia. E Natália, quer se apresentar e dizer o que que você faz também? É, entendi. Deixa eu abrir aqui, peraí. Então tá, aquela, sabendo que todos fazem, bem legal isso. É, eu sou, assim, eu e o Dionísio somos, como diz ele, somos almas gêmeas de trabalho, né? Somos dupla. Exato. Aqui. Ele aí, só que ele tá puxando aí mais pro lado do mentor, do ensinar, né? E eu puxo aí mais pro lado do fazer, né? O serviço. Então, eu sou especialista em posicionamento no Google e criação de sites, páginas, né? E também puxei um pouquinho para o lado do ensinar com o meu método do Google. Só que o Dionísio ele vem aí pro âmbito do ensinar no digital como um todo. E eu vim ali como especialista para ensinar o Google ali em específico, né? Mexer ali na dor do Google em específico. A pergunta que eu tenho, diz Dionísio, isso vai servir para aqui como todo. Uhum. É, com relação à criação de conteúdo. Em Uhum. conversas, a gente estava falando que sobre você ter um site e você, dentro do teu site, você responder as perguntas dos seus clientes através dos blogs, né? Através do blog. Perfeito. E responder a pergunta do seu cliente hoje em dia, mas não é só, é isso que eu acho. Eu aqui uso a ferramenta Answer the Public. Uhum. Essa ferramenta para ver o que os meus clientes estão perguntando do meu nicho é essa a mais indicada? Ou tem uma, por exemplo, eu sei que tem a Uber Suggest, que eu acho que elas não sei se são concorrentes ou não, também tem essa, né? Só que a Insert Uhum. the Public ela dá ali aquele raio onde, tipo assim, você coloca seu nicho e mostra tudo, né? Uhum. Tudo que traz ali. Na questão, pensando assim, pensando para responder para todos os clientes, né? Enfim, Uhum. para fazer essa pesquisa de tipo, o que o meu cliente busca do meu nicho. Qual a melhor ferramenta que você indica para que a gente possa usar aí de uma forma assim, tipo, será que essa ferramenta é a mais adequada? Entendi. É, vou compartilhar minha tela aqui, rapidamente, só para todo mundo saber do que você está falando, né? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu só. Ficou clara a pergunta da, da Natália? Paulinho, Paulinho chegou há pouco também. Seja bem-vindo. Obrigado aí por estar participando. A Ione acho que foi reiniciar o computador. Mas o pessoal que está aí, obrigado pela participação. Daqui a pouco cada um também pode pensar em outras perguntas. Eu quero ver se eu consigo responder o máximo delas aqui no tempo que a gente tem. E vou ser bem sucinto aqui na resposta que eu quero dar para a Natália. Se eu entendi certo, a tua dúvida é com relação à melhor ferramenta para encontrar quais são as dúvidas das pessoas para a gente responder na internet. Seja no nosso site, eventualmente num Ou blog, seja, né? eu vou criar Ou no conteúdo. YouTube. Exatamente. Nós como que vende produto ou serviço, enfim, vai criar conteúdo. Só que esse Uhum. conteúdo a gente precisa criar de forma estratégica, que é Exatamente. respondendo as perguntas que os clientes fazem. Perfeito, é isso mesmo. Para isso, a gente usa uma ferramenta. Tem várias. Qual a Sim, que você usa, qual a que você mais indica, enfim. joia, joia. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí a gente já vai Isso ficar numa mais. forma de criação de conteúdo no geral, ou para blog, ou para vídeo, ou para qualquer Uhum. coisa, né, que a gente vá criar o conteúdo. Certo. Vocês estão vendo minha tela aí já? Sim. Vou esconder isso aqui, que às vezes fica muita coisa na frente. Vamos lá. Então é assim. O que que é o SEO? Até acabei de publicar um videozinho falando exatamente sobre isso lá no canal e é a essência do SEO, né? E quando eu penso em SEO, eu estou pensando em diversas coisas. Eu estou pensando no Google. Então, uma das formas de fazer isso é perguntar para o Google, né? Ou seja, eu estou aqui no Google e vou perguntar para ele. Até vou perguntar numa guia anônima. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha guia anônima aí ou não. Ou só outra. Vocês estão vendo Sim, uma janela anônima? sim. Só um instantinho.
Eu entrei aqui numa guia anônima, certo? Sim. Nessa guia anônima eu vou perguntar alguma coisa. Então, por exemplo, a Andresa comentou agora sobre o negócio dela de consultoria, mas assim, só para eu usar aqui como um exemplo, tá bem, Andresa? Eu não quero te expor, mas qual que seria uma pergunta que o teu público faz, ou perguntas que você responde frequentemente? Sobre, vamos supor, problemas referente à compra na internet e não entrega do serviço, não entrega do produto, Ok, né? Que é uma coisa que já podia ser prevista antes de acontecer, né? certo. Então, assim, eu colocaria aqui, problema, opa, problema com compra na internet. Por exemplo, de uma forma muito genérica, estou fazendo uma pergunta qualquer aqui sobre problema com compra na internet. Olha o que que apareceu de cara aqui, ó. No caso, eu estou em Portugal, aparecem algumas coisas mais locais aqui para mim, mas vocês vão aparecer aí, sei lá, talvez o site local de reclamação, o Reclame Aqui, enfim, todos os canais que existem de alguma forma relacionados a esse tipo de coisa que é direitos do consumidor, certo? Então, aqui nesse caso, ele está respondendo. E eu gosto de mostrar esse exemplo aqui, por quê? Porque ele vai pegar aonde eu estou, certo? Na região que eu estou, assim, no posicionamento geográfico que eu estou, que às vezes pode ser São Paulo, às vezes pode ser Manaus, pode ser Rio Grande do Sul, pode ser onde seja. Eu estou aqui em Cascais, perto de Lisboa, é a minha região geográfica. Então, o Google vai me trazer respostas que sejam relevantes para mim. E às vezes essas respostas são a respeito principalmente do Google Maps, por exemplo, que é o que a Natália trouxe há pouco, que é o local tem fornecedores próximos. Então, quando aparece, dependendo do tipo de pergunta que eu faço, ele vai me mostrar coisas diferentes. Às vezes ele mostra vídeos, às vezes ele mostra imagens, às vezes ele mostra produtos, às vezes ele mostra coisas, fornecedores ao redor. O Google tenta aprender isso, porque por isso que o Google é o Google, por isso que, sei lá, 90 e tantos por cento das pessoas usam o Google, porque ele traz os melhores resultados possíveis. Hoje em dia também existe a IA. Essa é uma outra ferramenta que a gente pode tentar descobrir quais são determinadas coisas e obter respostas. Então o SEO ele vai funcionar para tudo isso. Outra coisa que também a gente usa para fazer uma outra ferramenta que as pessoas usam para fazer perguntas é o YouTube. Elas vão no YouTube buscar informações, principalmente tutoriais ou informações que são mais específicas, e eu posso até colocar aqui a mesma pesquisa. Vou copiar daqui e vou colocar aqui nessa pergunta. Problemas com compra. Então aqui ele vai me dar alguns shorts, vai me dar algumas coisas, dá para acreditar. A pessoa deu uma parece que um bate-papo aqui a respeito de uma live, digamos assim. E esse outro aqui, digamos, me parece ser a resposta que eu estaria buscando. Comprei na internet e não recebi o produto. O que fazer? Certo? Uma pessoa que está passando por um problema desse tipo, ela vai é, buscar algum tipo de solução que faça sentido para ela. Essa aqui, para mim, como consumidor, parece que é que faria mais sentido. Isso aqui, por exemplo, TV Brasil, compras na internet, reclamações subiram mais de 600%. Isso aqui é uma notícia. Eu, no dia a dia, não quero saber quanto aumentou. Eu quero resolver o meu problema. Faz sentido para vocês? Sim. Então, assim, quando eu começo a descobrir o que que as pessoas estão pesquisando também, uma boa dica é ver o que está aparecendo também. Eu faço uma pergunta, o que que aparece? O que que o Google já está mostrando, né? Direito do consumidor, etc, etc. E aqui, por exemplo, nos resultados do YouTube ou até mesmo na IA. Não vou entrar aqui para não tomar muito tempo, mas eu poderia entrar no Gemini, por exemplo, ou no ChatGPT e perguntar ali, direito do consumidor, ou problemas com compra na internet, como resolver? É o que as pessoas fazem, elas vão em busca de uma solução. Agora a Natália me pergunta assim, como é que eu faço para descobrir o que que essas pessoas estão querendo saber? Para eu produzir conteúdo e colocar no meu canal do YouTube, colocar no meu site, de forma que quando essas pessoas fizerem essas perguntas, apareça o meu conteúdo, apareça a minha imagem aqui, eu falando a respeito daquilo.
Porque só vai aparecer aqui quem publicou alguma coisa, concorda? E quem trabalhou SEO, né? Também. Mas se eu não publicar nada, eu Também não nunca vou aparecer aparece. aqui. Sim, Agora, eu, mesmo não tendo trabalhado SEO, eu corro o risco de aparecer aqui porque talvez no meu nicho não tem muita gente falando disso. Ou para sim, aquela pesquisa específica, eu sou uma das poucas pessoas que colocou aquilo dentro da descrição ou dentro do negócio que tem um pouco a ver com SEO, mas que tem ali pelo menos com o título e a descrição, vamos chamar assim, certo? É o essencial, nem pensando em aprofundar muito do SEO. Mas só para dizer o que que é SEO no fim das contas, né? SEO, SEO é uma palavra em inglês, uma expressão em inglês, que é otimização para mecanismo de pesquisa. Search Engine Optimization. E hoje a IA é um mecanismo de pesquisa. O Google é um mecanismo de pesquisa. O Google e o YouTube é um mecanismo de pesquisa. Então, qualquer lugar desses aqui a gente pode fazer SEO para que a gente apareça antes dos outros, que é exatamente isso que eu me dediquei e tenho mais experiência. Dito isso, vou colocar aqui na outra tela. Essa tela aqui, eu vou usar a ferramenta que eu costumo usar, né? Falou do Uber Suggest. O que que é o Uber Suggest? É uma ferramenta de um cidadão, que é o Neil Patel. Vocês estão vendo ela aberta aí? Ou estão vendo a outra ainda? tá vendo a outra ainda da tela do SEO. Pera lá, deixa eu só mudar aqui então. Esse compartilhamento do Zoom às vezes é meio esquisitinho. Vamos lá. Agora sim, agora vai aparecer as duas. Pronto. Vocês estão vendo o Uber Suggest aqui, certo? Sim, sim. Beleza, perfeito. Olha só. O que que é o Uber Suggest e por que que ele é tão maravilhoso? E aí também, já esclarecendo que o Uber Suggest é irmão de sangue, filho do mesmo pai, do Answer the Public. Uhum. Não são concorrentes, eles são complementares. E dentro do Uber Hum, Suggest, eu tenho também uma parte, de certa forma, mais limitada, mas do Answer the Public aqui também. Eu paguei o acesso vitalício do Uber Suggest porque eu tenho vários projetos. Tenho vários aqui, eu tenho 15 projetos diferentes aqui, eu posso colocar vários, mas se você quiser pagar lá também e você tem acesso a tudo isso, senão você fica limitado, eu vou até abrir aqui uma versão mais limitada. Que na verdade, assim, ele não tem todos os recursos, mas ele tem uma certa limitação na quantidade de pesquisas que você pode fazer por dia. por dia. Uhum. Então aqui você pode mudar o idioma, se você fala português, se prefere inglês, etc, etc. Ele vai te trazer toda a plataforma e você vai colocar um projeto. Esse projeto, para quem é de graça, é um projeto só. E você tem uma limitação de rastreio de palavra-chave e de pesquisas diárias. Então, Uhum. quando eu estou aqui dentro, na verdade, eu começo a acompanhar tudo que está acontecendo. E eu vou colocar aqui na pesquisa de palavra-chave, deixa eu só lembrar o qual é. Posso colocar o meu aqui, empoderamento digital não, procurar por, vou colocar aqui aquela pesquisa que a gente estava fazendo antes, certo? Problema com compra na internet. Eu quero mostrar uma outra coisa aqui que eu acho mais divertida ainda. Deixa eu só compartilhar minha tela toda aqui que vai ficar melhor. Que é o seguinte. O Uber Suggest, quando você tem ele instalado como uma extensão do Chrome, vocês estão vendo agora aqui minha tela, uma outra tela que eu tenho cinza aqui, né? Essa, Sim. essa tela aqui é que eu uso para fazer trabalhos, ou seja, fazer pesquisa e tal. Então, repara que ele tem aqui, ó, que ele tem uma extensão do Chrome instalada. Ela está aqui nessa área, você pode vir aqui e ativar essa extensão. Como eu estou logado aqui também na conta Pro, é um pouco diferente, mas ela funciona no gratuito também. Então eu quero mostrar a extensão. Ou seja, a partir de agora eu posso colocar aqui e dizer, não quero ver em português, quero ver do Brasil. Português do Brasil. Escolho o idioma e o local. Então ele vai começar a me mostrar informações que estão aqui dentro dessa, dessa plataforma e com números e métricas que vão facilitar para vocês aí.
Agora, o que que acontece aqui? Essa é uma coisa importante do SEO hoje em dia. Repara que o próprio Google já está usando IA aqui dentro, certo? Ele mesmo já traz uma resposta, basicamente, que ele entendeu que é feita com IA. O que é melhor, o resumo da ópera aqui, ó, certo? Então, assim, problema, então aqui, isso aqui, ele vai mostrar sites de outras pessoas. Vai mostrar o site do Reclame Aqui, vai mostrar o site disso daqui. E, eventualmente, a gente, se tiver um conteúdo excelente, com o tempo a gente consegue uma autoridade de domínio que ele vai entender, olha, esse site dessa marca, vale eu mencionar ele aqui, nessa área, ou aqui do lado. Repara que ele colocou aqui, ó. Lemos Advogado, é um site de uma empresa. Contas conosco, Caixa Geral de Depósitos, que é um site de um banco, do Banco Central daqui. Mas repara, problemas com compra online, Lemos Advogados. Por que que ele está aqui? Porque o Google entendeu que o conteúdo que eles produziram lá é muito bom. Vale a pena mostrar aqui em destaque. Vamos dar uma olhadinha no como é que é esse conteúdo. E aqui está a segunda dica: você pode espiar o que que esse pessoal está fazendo. Então, o que que eles fizeram aqui, ó? Eles colocaram Um lista, eles artigo fizeram de uma série de blog. coisas. É um blog. Isso aqui está no blog dele. Na verdade, o que que acontece? Sempre vai aparecer aqui artigos em sites. E quando a gente tem assuntos variados, periféricos, aleatórios, de certa forma estruturados, a respeito dos assuntos que a gente sempre vai colocar isso no blog, não vai ficar na parte institucional do nosso site. Não é como se fosse o sobre a empresa, os serviços e as coisas fixas que estão lá. Mas o nosso blog ele serve para a gente organizar a nossa vida. Então, esse pessoal aqui, por exemplo, colocou algumas listas, algumas informações, uma conclusão, e depois, se eu quiser ver aqui, tá aqui, ó, blog, né, eu posso ver mais conteúdos, né? Posso assinar posso entrar em contato com É. eles. Tem aqui também o Google My Business, o Google My Negócio deles, e por aí vai. Então, tem chamada de ação, fale conosco, tem dúvidas, tem isso, aquilo. Esse é um site que está aqui. Ele não é tão grande, mas o Google entendeu que ele estava respondendo essa pergunta. E o SEO é isso, é só responder a pergunta que as pessoas estão fazendo. Agora vamos entrar no Answer the Public. Aqui, ó. Da NP Digital, que é da Neil Patel. Ou seja, ele é irmão do Uber Suggest. Como é que funciona isso aqui? Eu vou colocar essa mesma pesquisa. Aqui de graça, eu consigo também ter é limitado, né? Brasil, português. Aí ele vai começar a dizer assim, problemas com compra na internet. Ele vai gerar resultados. Deixa eu só criar uma conta gratuita aqui, que eu acho que ele já tem, na verdade. Mas só para logar nessa conta. Às vezes funciona melhor. Não quero fazer upgrade. Não hoje, obrigado. Vou fazer aqui uma pergunta. Brasil, português. Não, ele tá com alguma coisa aqui. Deixa eu perguntar alguma. Olha, eu já usei duas de três, né? Então, não sei o que ele tá fazendo aqui que ele deu errado. Mas a ideia é que ele mostre, semelhante ao Uber Suggest, ao Uber Suggest. Só deixa eu ver aqui rapidamente. Em algum deles ele vai mostrar exatamente a ferramenta do Uber Suggest, do Answer the Public, que está aqui embutido. Eu só não lembro agora exatamente qual é. Vou pegar aqui do. Aqui não vai fazer diferença o projeto. Vou pegar o meu aqui.
Nossa, eu vi isso essa semana, só não tô achando o nome certo agora aqui. Onde é que tá isso? Ideia, visualização, palavras-chave, sites similares, ideia de conteúdo, será que é isso? Não. Poxa, uma pena que eu não consigo mostrar aqui, porque ele tá com algum erro, ele tá com algum bug aqui na estrutura. Não sei o que que aconteceu aqui, mas ele não tá conseguindo mostrar. É, Então vamos colocar aqui compras na internet. Talvez isso. Vamos ver o que que aparece aqui. Compras na internet. Vamos ver o que que aparece de, de palavras, né? Tomara que dê certo. Ó, aqui já começou a aparecer. Beleza, ótimo, perfeito. Então, veja só, o que que a Natália está usando ali. Ela usa essa ferramenta, e na verdade eu posso ver também em lista, ou seja, com lista ele fica um pouco mais fácil de ler e interpretar, mas ele gera essas rodas, a partir dessas rodas a gente tem palavras ou pesquisas que as pessoas estão fazendo. A minha dica é sempre focar nas que têm maior volume, porque é isso que a gente quer saber. Quantas pesquisas estão sendo feitas? Então, se eu vou decidir, esse aqui é o meu critério de desempate, eu tenho aqui 720 coisas acontecendo que falam sobre compras na internet. Agora, tem algumas que têm um volume de busca e outras não, né? O que fazer no caso de golpes é uma pergunta, né? O que fazer, né? Isso aqui é uma pergunta. São procedimentos, ou como fazer, ou quem, ou sei lá, por quê, né? Em geral tem algumas coisas assim. Essa ferramenta dá muitas dicas, né? Ela inclusive funciona dentro do YouTube. Então eu posso pesquisar no YouTube para ter uma noção em vários lugares diferentes, né? Que permitem, até mesmo o Instagram, agora eles começaram a acordar para SEO aí, recentemente. E aí eles estão aparecendo no Google e eles começaram a perceber que estavam perdendo terreno se não fizessem isso. Então, você tem aqui algumas opções, né? Ou seja, como fazer compras na internet, cartão de débito, como fazer compras na internet, ou seja, essas aqui talvez não sejam muitas perguntas, mas você tem aqui preposições, comparações, tem uma série de coisas aqui que você pode usar. E isso é uma ferramenta que me dá alguma informação do que as pessoas têm buscado. O Uber Suggest já é muito mais focado em SEO do que o Answer the Public. Ele já me dá mais respostas mesmo. Ou seja, se eu venho aqui nas ideias de palavra-chave, eu posso pesquisar isso dentro aqui ou no Google mesmo aqui como uma extensão. Então, se eu pesquiso aqui, ó, compras na internet, ou direito do consumidor, ou o que seja, certo? Ele vai me mostrar aqui no Uber Suggest quais são as pesquisas. Isso aqui é a extensão do Chrome que é gratuita, tá bem, gente? Eu tô aqui logado na minha conta própria, por isso que ele localizou aqui. Senão vai aparecer grátis ou não vai aparecer nada. Então aqui, ó, compras na internet. Tem um volume de 720 pesquisas. Melhores sites para compra. Como fazer compras. Isso aqui é uma forma de você ter uma noção do quanto que as pessoas estão buscando. Então você vai focar naquelas que têm uma demanda maior, ou seja, aquelas que têm mais gente pesquisando. Existem outras coisas, a gente não vai falar muito disso aqui agora, mas assim, muitas vezes quando é uma pesquisa muito grande, também tem muita gente respondendo, que aumenta a concorrência, certo? Ou seja, tem muita gente falando. Só que o que que é o objetivo do SEO? É nós sermos melhores que os outros. É fazer o nosso, no decorrer do tempo, se tornar melhor. Isso é realmente um processo um compromisso de longo prazo, né? Ou seja, eu quero que o meu domínio, ao longo do tempo, seja melhor que os outros. Os meus conteúdos sejam melhores que os outros. Outro lugar que você vai conseguir alguma informação também, repara que o meu aqui, ele está com essas informações aqui embaixo, que são as pesquisas periféricas, as pesquisas complementares ou relacionadas ao assunto original. Então aqui, ó, nova lei de compras online. De repente tem gente pesquisando isso, o que talvez para a Andesa seja interessante, porque as pessoas, talvez quem estiver pesquisando sobre nova lei, muito provavelmente vai poder aproveitar bem o conteúdo que ela possa produzir a respeito disso. Faz sentido, Andresa? Sim, é isso mesmo. Eu até ia te perguntar, agora é uma dúvida totalmente leiga, né? Porque eu vejo que vocês já fazem, já sabem. Eu tenho um canal muito antigo do YouTube e comecei agora com uma entrevista que eu fiz recentemente aqui para Câmara de Vereadores de Osasco, porque eu sou
da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui de Osasco e surgiu essa oportunidade de fazer essa entrevista recentemente. Foi o primeiro item que eu subi no meu canal. Uhum. Ainda com um canal simples ali, sem nenhuma tática de ferramenta. Daria para colocar a minha entrevista de forma gratuita em algum lugar que as pessoas começassem a acessar para Sim, visualização? sim, sim. Eu já vou voltar a falar disso aqui com você, porque essa é uma excelente estratégia. Agora, Natália, aquilo que eu mostrei há pouco ali, era mais ou menos isso que você tinha em mente? Respondeu a tua pergunta? Sim, isso mesmo. Então, assim, o resumo da pergunta seria: Uber Suggest, de Ou Answer preferência the pago, Public. de preferência pago, que já tem o Answer the Public embutido ali, eu só tenho que achar. Depois eu te mostro, posso Uhum, te mandar um print, ó, tá aqui. tá. Eu esbarrei com ele esses dias. E aí Uhum, você consegue gerar uma imagem, ou seja, você gera aquelas rodinhas. Eu prefiro trabalhar com as listas, porque daí eu jogo aquilo na inteligência artificial, que é uma imagem que ele gera, e aí eu digo, olha, a partir disso aqui, o que que você percebe que tem maior tendência de pesquisa? Eu mando ele pesquisar no Google, em fórum, etc, etc. E aí a inteligência artificial vai dar a opinião dela, certo? Quem que sabe a verdade? O Google. O Google é que sabe quem é que as pessoas, quais são as pesquisas que as pessoas estão fazendo. Então tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui antes de passar para a Andresa, e de repente a Ione acho que é, não conseguiu resolver a câmera dela, mas depois ela pode entrar aqui. Eu vou compartilhar a tela de novo e vou mostrar aqui uma outra coisa, que é um pouquinho aqui. O Google Trends. Quem já ouviu falar disso? Ou quem usa isso aqui? Não sei. eu Eu, uso. Natália. Eu não vai. Eu, não- Tá bom. eu não dou, posso dar Tá muita bom, opinião, Natália, né? tá Que eu bom. A sou gente faz de conta, especialista, faz de então não conta. pode contar muito. Não, mas olha só, o que que é isso? O que que é o Google Trends? É as tendências, tá? Eu vou dar a minha versão da história, tá? Eu gosto de assistir um vídeo de um cara esses dias e disse assim, olha, essas coisas que eu tô falando é tudo só a minha opinião, mas a internet é feita disso, é gente dando opinião, então essa aqui é a minha opinião, minha versão da história. Então, se eu tenho aqui Brasil, certo? Eu vou ver o que que tem no Brasil, o que que está acontecendo no Brasil. Então, a primeira coisa é entrar no Google Trends e confirmar que você está vendo coisas do Brasil. E aí você pode colocar várias coisas. Eu posso colocar, por exemplo, problemas com compras na internet. Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui só para a gente manter a parte mais didática da coisa aqui, por exemplo. Então, assim, eu posso comparar, se eu não me engano, até 5 coisas diferentes. Então, eu posso colocar aqui, ó, compras na internet. Posso pesquisar sobre direito do consumidor. O direito do consumidor. Eu tenho termo de pesquisa que é assim, termo de pesquisa é a pesquisa exata que a pessoa fez. Ou eu posso ir para o assunto. Eu quero ver tudo que tem a ver de alguma forma com o direito do consumidor. Ele vai me dar um outro parâmetro, né? Ou seja, vou até colocar os dois aqui para a gente ter uma noção. Direito do consumidor. Opa, errei. Consumidor. Consumidor. Pronto. E ele vai me dar embaixo aqui, ao longo do tempo, qual é a tendência, se está aumentando ou diminuindo determinadas pesquisas. O que que eu faço? Eu não me prendo muito aqui em curto prazo. Também eu quero saber ao longo do tempo. Eu posso, por exemplo, pegar isso aqui. No último ano. No último ano, como é que foi a tendência disso aqui? Então ele me mostra aqui o que que é o amarelo. O amarelo é direito do consumidor assunto e o verde é pessoas pesquisando exatamente por essas palavras. Enquanto que problemas com compras ou compras na internet ainda tem pesquisa, certo? Ou seja, compras na internet tem pesquisa, mas é mais amplo, entende? É o que a gente chama também de cauda longa. Cauda longa porque quanto mais vai ficando, né, mais palavras, ele vai ficando com um rabo atrás assim maior, é mais ou menos essa ideia. Então, compras na internet é uma palavra muito ampla. Eu posso falar de qualquer coisa. Eu quero comprar na internet. Onde eu compro na internet? Não quer dizer que eu estou falando do problema com a compra na internet, certo? Mas aqui é problemas com compra na internet. Ou
Enfim, como resolver problemas com compra na internet. É uma cauda mais longa ainda. O que que acontece aqui? Repara que do último ano para cá, nos últimos 12 meses, a tendência disso é diminuir, certo? E aqui eu vou dar o pulo do gato, a minha opinião a respeito disso aqui. Não me serve nada saber as coisas do último ano. Por quê? Porque existe sazonalidade. Tem coisas que vão, se eu pesquisar aqui, Dia das Mães, você vai ver que tem um pico em maio e pronto, acabou. Natal é um pico em dezembro e acabou. Então o ano não serve para nada. Eu jogo ele para o máximo que eu puder. Por exemplo, aqui, ó, nos últimos 5 anos já me dá uma noção mais realista se aquilo de fato foi tendência, ou seja, nos últimos anos, né? Repara que em algum momento lá atrás, ó, agosto de 2020, tinha muita gente pesquisando a respeito de direito do consumidor. Tava em alta esse assunto e depois foi diminuindo. E aqui daqui ele tem um, um- uma ruptura aqui na mudança do algoritmo que foi bem assim com relação à estrutura do como o Google funciona. Então daqui para cá as coisas mudaram, tá? Daqui dessa linha para cá, por isso que ele está dizendo. Isso aqui foi lá ali em fevereiro de 2022, ou seja, uns 3 anos atrás. Nesses 3 anos aqui, repara que não teve muita alteração. As pessoas estão mais ou menos com a mesma tendência. Tá claro isso? Ou seja, repara que assim, nos últimos 3 anos está mais ou menos dentro dessa faixa. Tem um pouco de sazonalidade, talvez aqui alguns picos em alguns momentos, ó, em março, depois aqui em março de novo, depois aqui a março, abril de novo. Você repara que no ano, às vezes acontece que nessa época do ano, talvez por causa do Dia do Consumidor, ou sei lá o que seja, as pessoas lembram, né? Que nem Setembro Amarelo, as pessoas vão pensar nisso em setembro, Outubro Rosa, Novembro Azul, tudo mais. Ou seja, tem sazonalidades, mas a gente quer saber se isso como é que é o acompanhamento disso. Então, essa ferramenta é uma outra métrica que a gente pode usar, uma outra ferramenta que nos ajuda, inclusive, a saber, dentro de determinadas áreas, se tem mais ou menos interesse em determinados assuntos. Então, se eu pego e tiro essa parte aqui, digamos que essa aqui está gerando um certo ruído, vou remover isso aqui e remover isso aqui. Eu quero saber só se tem muita diferença entre esses dois aqui. Aí ele vai me mostrar aqui, ó, existe mais, me parece mais ou menos a mesma coisa, certo? Assim, o interesse das pessoas é mais ou menos igual no Brasil inteiro, não tem um mais ou menos, se não apareceria aqui, ó, né? É, a cor muda, se é mais da metade ou menos da metade que está interessado em determinado assunto ou não. E aqui tem pesquisas relacionadas, essa parte aqui é bem interessante a gente ter uma ideia do que está em ascensão, ou seja, o que está crescendo porque teve um aumento repentino aqui, ó, desafios da aplicação do direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, 2021 já foi, né? Mas por algum motivo, o que que acontece também? A pessoa, ela vai lá e escreve assim, Código de Defesa do Consumidor. Repara que ela pega ali um ano qualquer e de repente apareceu lá para ela 2021, porque o Google sugeriu. E ela simplesmente, aqui, ó, Lei da Defesa do Consumidor 2022, é exatamente isso. O Google sugeriu. Aí ela vai lá naquilo, ela simplesmente aperta e clica assim, ó, o Google sugeriu isso, ele deve saber, deve ter alguma coisa acontecido lá. E aí ela vai, então, começa a aumentar porque ele está sugerindo, não porque seja de verdade, assim, que as pessoas têm interesse em saber do que aconteceu há 3 anos atrás, mas porque ele sugeriu e aí acontece. Mas tem aqui também uma legislação que entrou mudou as regras, né? Então tem aqui 2021, 2022. Então a gente tem que saber essas coisas, relacionar isso com as informações que as pessoas querem. E aqui nessa parte, né, no caso, usando essa extensão que é gratuita, você já vai ter alguma noção, inclusive alguns dados aqui embaixo também, e mais embaixo aqui, se quiser, né, ou seja, ter com esses dados ou não, ter uma noção de outras pesquisas que podem ser interessantes e que eventualmente as pessoas fazem com os números aqui fica mais fácil a gente saber de fato o que que é real ou não. Ó, decreto, lei, não sei o quê, tem zero por mês, ou seja, menos de 10. Já lei do consumidor garantia tem 480 por mês. Então, esse tipo de pesquisa aqui vale a pena colocar no site, colocar algum conteúdo no site, no teu YouTube, falar disso no teu blog, falar disso no teu YouTube, e depois que isso está publicado, compartilhar nas redes sociais para as pessoas virem no teu site, virem no teu canal para saberem mais a respeito desse assunto que você descobriu e que já tem demanda, você percebe um interesse nas pessoas, seja por aqui,
seja pelo Trends, seja pelo Ubersuggest, ou Answer the Public, ou IA. Qualquer um deles vai te dar algum parâmetro. Quem sabe a verdade é o Google, é isso que eu estou dizendo aqui. Ou seja, o Google é que sabe que número de pessoas exatas que estão buscando determinados assuntos. Ficou mais claro? Joia. Andresa, você tinha perguntado alguma coisa antes com relação ao tipo de conteúdo ou reaproveitamento de um conteúdo que você fez lá numa entrevista, digamos assim, certo? O que que eu te diria para você nesse momento, que pode ser útil, né? Já que a gente está falando aqui também de AI e de outras ferramentas. Se você tem o link do. Não sei se você consegue rapidamente, se é fácil para você colocar no chat aqui o link dessa entrevista, né? Se não, não tem problema, eu posso tentar localizar. Ela está pública no YouTube? Sim, só tem ela. Eu coloquei semana passada. Ah, Tirei bom. tudo e Beleza, coloquei beleza. ela. Eu vou entrar aqui então. Pode ser por aqui mesmo. YouTube. E manda aqui no WhatsApp. O link pra você. No YouTube, você tem lá. Como é que faz para achar o teu canal? É o teu nome? É um nome Eu acho que tá, doutora Emerentina Andresa. Eu mudei o nome. assim? Isso. É esse aqui? Aham. Suspeito que sim. Esse rosto eu reconheço. E esse Com aqui é o esse teu nome, vídeo. né? Meio exclusivo ainda, Mas né? se não tivesse a foto aqui também podia ficar em dúvida. Mas esse aqui não tem É, muito como. Tá ali, já tá, é esse mesmo. Tem que ter uma foto que a pessoa olhe para é, você e diga, é ela mesmo, é ela. É com ela que eu falei, é ela e que eu vi. aí estava Pronto, esse aqui é o desativado, eu teu coloquei. conteúdo, certo? Isso. Tá, que colocou aqui Uhum. 6 dias atrás e tal. Perfeito. Então, o que que você pode fazer? Em qualquer ferramenta de IA, você pode pegar o teu link daqui, certo? Tá. Eu vou entrar no Gemini, que é o que eu uso mais, tá? Mas pode ser no Uhum. ChatGPT, que é a mesma coisa. Eu gosto do Gemini porque ele está associado, está vinculado a tudo, né? Ou seja, está vinculado ao Drive, está vinculado Uhum. ao Gmail, está vinculado a todos os produtos da Google. Então, eu também pago ele e aí faz mais sentido eu continuar usando. Eu vou pegar e criar uma conversa qualquer aqui. Deixa eu colocar aqui esse. É que ele não está abrindo uma nova conversa. Por quê? Ah, porque já está, claro. Ele já está aqui, ele já abriu uma nova conversa. Pronto, perfeito. Então, olha Tá. só. Eu vou colar o link do teu vídeo. E você pode colocar assim: analise o vídeo abaixo e me traga opções de perguntas que podem ser respondidas com trechos dele. Estou fazendo uma coisa muito bobinha aqui, tá? Sim, Vamos ver o que que sim. ele traz, certo? Analise o vídeo abaixo e me traga opções de perguntas que podem ser respondidas com trechos dele. E vamos ver o que que ele traz. Então, isso aí, se você usar o ChatGPT, se você usar o que seja, é... aqui tem... O que está acontecendo aqui? Não achou o vídeo? Achou. Ó, é isso, né? Pronto. Às vezes ele tem que ensinar o bichinho aqui, não é? Ele é inteligente, mas não é tanto, né? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui, e vou colocar em duas etapas. Analise o vídeo abaixo e me traga um resumo dos tópicos abordados. Pronto, começar por aí. Só para ele aprender, ele vai ler esse vídeo Sim. e daí ele vai me trazer um resumo. Vamos começar assim que é mais simples. Eu estou editando a mesma coisa aqui, eu só editei a minha pergunta inicial, então vamos ver se ele consegue. Ele não está deixando. Vamos tentar no ChatGPT. Opa, pera, eu tenho que fazer a mesma pergunta aqui. Pronto.
e vamos ver o que acontece. Eu já tinha feito isso em outro momento e não teve nenhum problema. Mas, se você conseguir transcrever isso aqui, fica mais fácil, através de outra ferramenta, né? Você consegue transcrever isso, eh, e aqui, essa transcrição, eventualmente, você pode até usar aqui no teu, ou os tópicos, certo? O que você Tá, descobrir de tópicos, assuntos, perguntas, você pode colocar coloca aqui aí. na descrição do teu vídeo. Porque isso vai fazer assim, a pessoa vai dizer assim, entrevista sobre direitos do consumidor, mas não dá para colocar todas as palavras-chave, não dá para colocar todas as perguntas aqui, mas aqui dá. Dá inclusive para você colocar hashtags e coisas do tipo para a pessoa encontrar coisas relacionadas, ou seja, ela está pesquisando sobre hashtag direito do consumidor. Eventualmente ela descobre o teu vídeo dessa forma. Isso vale para Tá, qualquer rede social. Algumas têm um limite maior ou menor de tamanho da descrição. Eu sei que aqui acho que é 5.000 caracteres, é coisa pra caramba. Então você pode colocar um textão aqui mesmo, porque isso aqui é o que vai fazer a pessoa, de repente, encontrar o teu conteúdo, né? Então dá para fazer isso aqui, dá para transcrever, dá para encontrar ferramentas. Agora, rapidamente, assim, eu fui por um caminho, ele não deixou, no outro também não, mas dá para fazer ele entrar num vídeo, a não ser que seja alguma coisa que eles bloquearam recentemente, mas eu fiz isso esses dias, 2 semanas atrás. Eu lembro que eu já peguei um vídeo e disse assim, ó, resume esse vídeo para mim e me traz os tópicos, exatamente desse jeito. E aí ele foi uhum, lá e pronto, pronto. Então, assim, talvez o que pode acontecer é que você tenha que ligar a legenda ou transcrever isso, ou de alguma forma fazer com que ele consiga entender o texto que está aqui dentro, para poder interpretar essa informação e depois trazer uma possibilidade, um resumo, uma né, sugestão detalhado. de conteúdo e de descrição aqui. Porque que seria, esse seria o objetivo final, né? Ou seja, Sim, no final do processo, a gente pedir para ele assim, ó, desenvolva uma descrição no YouTube contendo perguntas e respostas que estão incluídas dentro desse vídeo. E aí tá, pronto. Aí isso já é basicamente o SEO que você precisa fazer. Assim, de uma forma muito rápida e superficial. Mas fazendo isso, que é o mínimo, você já se destaca, porque boa parte das pessoas não faz isso. E aí a pessoa que vai entendi. pesquisar a respeito do assunto que está aqui dentro, se você tiver ele descrito aqui embaixo, o YouTube vai te mostrar. O YouTube vai mostrar você como uma resposta. E é isso é isso Aham, que interessa. tá. Ficou mais claro? Sim, Joia. Mais perguntas? Ione, quer fazer pergunta, Ione? Ainda não, tranquila, só observando e aprendendo. Então tá bem. A gente está fechando aqui 1 hora de reunião. Eu tenho mais tempo. Se vocês quiserem ficar mais, fiquem à vontade, tá bem? Eu não quero prender ninguém, assim, a gente não estabeleceu um prazo para terminar. Em geral, eu reservo 1 hora e meia, 2 horas para isso. Mas se vocês tiverem mais perguntas, ok, podem fazer. A gente vai ficando. Quem tiver que ir embora também, porque né, de repente tem outros compromissos, agradeço aí muito por ter vindo, por ter participado desse momento aqui. E nas próximas vão ter provavelmente assuntos mais específicos que vocês vão poder participar e trazer também as dúvidas, né, sobre aqueles assuntos. Hoje era mais aberto, era mais para realmente a gente ter uma ideia do que talvez seja mais emergente, mais emergencial para vocês, é mais imediato, alguma coisa que vocês tenham aí como prioridade, tá bom? Eu lembro que eu Dionísio, tinha jogado perguntas aqui na comunidade, deixa eu ver se eu consigo resgatar. Dionísio, Oi, se eu não diga. for muito fugir do assunto, Uhum, você me falou um pouquinho dos membros fundadores, né? uhum. Depois você conseguiria me explicar direitinho como que funcionaria os membros fundadores? Ah, joia. Então é assim, o que que o vou tentar assim rapidamente fazer um retrospecto assim de 40 anos em 4 minutos. Talvez nem demore isso tudo. Tá ótimo, só para me entender. Beleza? Não, mas é assim, o que que acontece? Nos últimos 40 anos, eu estive ajudando empresas. Eu sou uma pessoa empreendedora e entendo os empreendedores, porque eu faço parte disso, ou seja, está na minha natureza. Então, desde criança, eu tinha vontade de ter dinheiro, de ter liberdade, de ter coisas, e eu ia lá, pegava
as coisas da minha mãe lá na horta, né? Os temperos da minha mãe ia vender para os vizinhos, porque eu queria ir lá na banca comprar chiclete ou figurinha, não sei o que eu queria, mas eu tenho isso dentro de mim. E com o tempo, e também através da minha trajetória, eu fui aprendendo com muita facilidade as tecnologias, né? Ou seja, eu aprendi a mexer com computador, aprendi quando apareceu a internet, eu já tinha lá o computador e disse assim, cara, tem que usar, entender o que que é isso, sempre no intuito de ensinar as pessoas, que é a minha vocação. Eu me identifico mais como professor, eu gosto de ensinar. Isso que eu estou fazendo aqui, para mim, é leve, eu podia passar o dia fazendo isso aqui. Então, com isso, eu de tanto aprender e ensinar, e de tanto atender pessoas e atender todo tipo de negócio, todo tipo de nicho de mercado, eu tenho um repertório relativamente grande, né? Por exemplo, a Natália me apresentou perguntas ali, eu conhecia basicamente todas as ferramentas que ela me mencionou. Mas de vez em quando alguém vai aparecer assim, olha, apareceu um negócio novo. Você já ouviu falar disso? Como é que eu uso tal coisa? Aí eu digo, pera lá, hoje eu não sei, mas voltamos a conversar amanhã, que daí eu já descubro e a gente volta a conversar. Então, para mim é rápido tentar investigar essas coisas e trazer respostas. Só que eu não quero ficar fazendo isso, ou seja, todo um negócio acumulado comigo que eu não tenho como compartilhar com todo mundo individualmente. E com isso eu pensei, ok, então eu já estou com um trabalho aí, já tenho um certo repertório, já tenho um certo conhecimento, quero ajudar as pessoas empreendedoras porque eu entendo que o empreendedorismo é a solução, principalmente na questão do IA. Ou seja, as pessoas têm medo vou perder o emprego para o IA e etc. Assim, meu, vai empreender, vai arranjar o que fazer, vai arranjar alguma coisa que você seja bom e que você consiga ajudar as pessoas. Nem que seja ajudar as pessoas a usar o IA. O que seja, certo? Então, se você tem medo de perder emprego, aprende alguma coisa, aprende a fazer alguma coisa com as tuas habilidades e principalmente ensinar essas pessoas que sabem menos que você. E é isso que eu fiz no decorrer da minha trajetória toda. Eu trabalhei como afiliado, trabalho ainda como afiliado, como coprodutor, e agora eu inventei essa história, eu tive uma ideia, assim, cara, eu preciso criar um clube porque é a única forma que eu vou conseguir ajudar todo mundo que eu preciso. Então eu vou construir esse clube com quem quiser entrar comigo agora. Ou seja, a ideia é eu não tenho nada formado, eu não tenho nenhuma ideia assim, eu tenho um produto, tenho um curso, não é nada disso. A gente vai juntos construir o que é prioritário. Então, digamos assim, a gente vai entender quem é que vai entrar comigo. Se vão ser, sei lá, 10, 100, 1000 pessoas, não sei quantos que vão entrar. E aí elas vão, quem tiver comigo nesse primeiro mês, a gente vai fazer 4 encontros e vai decidir o que é que vocês querem que a gente veja primeiro. E aí esses vão ser os fundadores desse clube. E esses fundadores vão me ajudar a estabelecer o que é que a gente vai ver primeiro, porque tem muita coisa para ver, mas eu quero que seja feito sob medida, que atenda realmente a necessidade das pessoas empreendedoras. E eu sei que vou ver pessoas de muitos nichos diferentes, mas eu quero tratar primeiro o que é comum para todo mundo, que realmente a questão da mentalidade empreendedora, ou seja, a gente se vê como um negócio, a gente trabalhar com produtividade através de automações, através de marketing, ou seja, automações de marketing, basicamente, que atrair clientes, é o que eu chamo de no piloto automático, né? Eu sei que teve alguém que me perguntou isso na comunidade. Então, o que que é isso? No piloto automático é a gente conseguir fazer com que a maquininha funcione para gente. E que a gente, de alguma forma, seja de forma orgânica ou paga, a gente consiga atrair a atenção dessas pessoas. Atrair a atenção das pessoas que estão fazendo perguntas na internet, por exemplo. Porque é o SEO, é isso que vai fazer com que a gente vai fazer isso de forma orgânica ou através de marketing, remarketing, através de anúncios, apresentar conteúdos para essas pessoas para que elas nos conheçam, aquelas que ainda não nos viram e que comecem a acompanhar nosso conteúdo, eventualmente já tem uma resposta e a gente já aponta para alguma coisa, para um agendamento, para um produto que a gente tenha. E aí a gente vai, através disso, também gerar um patrimônio, que é o terceiro pilar dessa minha construção, que é a gente criar um patrimônio digital, fazer com que as pessoas, quem vai construir isso não no terreno de outra pessoa, não é dentro da plataforma X ou Y, é dentro do seu domínio, é dentro do seu endereço, que é algo que a gente vai começar a trabalhar ao longo do prazo, ou seja, ao longo do tempo, desculpa. Então, a longo prazo, vai fazer com que esse conteúdo seja reconhecido, vai gerar autoridade para o nosso nome, para a nossa marca.
E é exatamente essa questão de gerar um poder de marca que seja memorável. Então, só recapitulando, são três coisas que a gente vai ver. A primeira é a mentalidade empreendedora, ou seja, como é que a gente se vê como negócio. O segundo é produtividade, como é que a gente consegue fazer coisas automatizadas, utilizar, resgatar o tempo, ou seja, não ficar gastando tanto tempo, mas resgatar esse tempo para a gente fazer aquilo que a gente gosta. E a terceira coisa é gerar um patrimônio, ou seja, gerar um legado através da nossa marca, através do nosso trabalho, que faça diferença para as pessoas. Tem que fazer sentido, tem que fazer diferença. E que isso seja memorável. E que depois vai virar um efeito viral. As pessoas mesmo já vão começar a trazer, uma vai atrair a outra, né? Que é um efeito flywheel. Quem a gente atendeu vai gerar indicações para a gente daqui a pouco já não tem mais tanto que investir em ser conhecido. A própria marca já faz isso. Ou seja, isso é o que eu fiz para mim, é isso que eu ajudo várias outras pessoas a fazer individualmente. E agora eu estou propondo uma comunidade, vamos chamar assim, eu tô chamando de clube, na verdade, né? Nesse clube, quem vai ser os membros fundadores desse clube é que vão me ajudar a definir o que que é prioritário, como é que a gente aplica essa metodologia que existe, que já está estruturada, comprovada, no negócio de cada um, para que a gente possa, cada um no seu nicho, construir isso e ser reconhecido, então, como a melhor opção ou a única opção viável para os nossos clientes. Então, esse é o meu convite, né? Quem quiser depois conversar e também entender um pouco melhor, eu vou deixar o link lá na comunidade, mas também posso deixar aqui, não tem muito erro, empoderamentodigital.com/clube. Esse é o endereço que eu estou divulgando agora. Comecei essa semana. A intenção é que até o fim do mês a gente tipo, já tenha todo mundo que vai entrar, ou seja, quem tem uma coisa que eu digo que assim, quem chega antes bebe água limpa, né? Então, ou seja, eu estou dando a oportunidade de quem chega antes e tomar uma decisão antes também vai pagar menos. Então, para Eu acho incentivar que. mesmo que a gente possa fazer isso. E acho que é isso. Aham. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Ione, se era isso que você tinha ou tem alguma outra dúvida. Não, responde assim, achei surreal essa sua ideia, né? Que é um conhecimento muito amplo que você tem para estar passando. E pelo que você andou me falando, quem entrar no clube como membro fundador, aí vai ter acesso vitalício. É isso também. Obrigado por ter lembrado isso. Quem entrar agora não vai pagar mais nada. É exatamente. É um conceito de crowdfunding, não sei se já ouviram falar disso. Ou seja, ao invés de eu ir lá, tenho uma ideia, quero fazer isso, um Shark Tank, quero um investidor. Não, quero que as pessoas mesmo, a gente mesmo é que vai fazer esse movimento acontecer a partir da gente. Então, assim, e o incentivo que eu posso dar é que quem entrar agora vai pagar um valor que é praticamente simbólico, mas que é exatamente assim: quero investir no meu negócio, quero investir na ideia e bora fazer isso juntos. E daí não tem que pagar mais nada. Quando o curso, daqui a alguns meses, quando o curso for lançado, o clube, desculpe, o clube for lançado, que já tiver conteúdo, que a coisa toda já estiver rodando, aí as pessoas vão pagar por mês, ou por ano, ou do jeito que for lá quando for. Mas para já é um valor, é acesso vitalício e é isso, não paga mais nada depois. Eu achei a ideia surreal. Além de ter, assim, sua expertise toda, né, nesse clube, eu ainda, como membro fundador, ainda vou poder levar minha dor, que você vai tentar me ajudar a solucionar ali com aulas e tudo mais. Eu Isso mesmo. apaixonei pelo seu negócio. É isso É mesmo. isso. Legal, legal. Obrigada, Que Dionísio. bom, que bom que ficou claro. E a gente vai fazer num primeiro momento reuniões assim, depois a gente vai fazer reuniões diferentes, ou seja, as reuniões iniciais, na verdade, vão ser mais de investigação do que a gente vai discutir, o que é prioritário, né? E aí a gente vai construir isso juntos para que a gente possa fazer um roteiro que faça sentido e que, assim, a sequência e o processo eu já tenho. Eu só preciso entender, assim, o que que hoje em dia quem vai estar comigo tem mais urgência. Então eu vou priorizar isso. É mais ou menos nesse sentido, tá bem? Mas, gente, se vocês estiverem aqui, fiquem à vontade. Eu tô por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar. Eu quero perguntar, mas é no off, uma pergunta técnica de site depois. Pode ser aqui também. A hora que terminar, fica aí que a gente responde, que eu te Tá. respondo na sequência. Tá bem? Andresa, você tem mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta, que até, sei lá, uma sugestão, não sei. Aí vocês são da área técnica que podem me dizer. Com essa evolução do IA, que eu acho que vai chegar uma hora que é até surpreendente para a gente mesmo que mexe, para vocês que atuam, porque chega uma hora que as ferramentas, né, muitas vão ser substituídas pelo IA ou facilitadas,
E Uhum, aí, eu queria saber uma coisa. Vai chegar uma hora que vai ter alguma identificação, não sei se já tem. Como é que eu vou diferenciar o que é um conteúdo real, que nem o que a gente está fazendo aqui, construindo com as próprias mãos, e o que é um conteúdo de IA? Porque às vezes é muito fácil agora o pessoal, né? Que nem a sua pergunta, acho que fizeram no grupo para você. Ah, eu vendo já conteúdo do IA. Não uhum, tem nada que vede, mas é o que você falou, vai chegar uma hora que, dependendo do conteúdo, vai conflitar, de repente, com o direito autoral de alguém, de algum lugar. E se a gente já tem isso, como identificar? Não, esse conteúdo foi feito por mim mesmo, real, porque eu acho que daqui a pouco isso vai ser o diferencial, né? É igual uhum, quando a gente entra no Instagram com tudo aquilo, ou em alguma ferramenta com tudo aquilo de informação. Você acaba sempre procurando aquela pessoa que você se identificou. E você sabe se já existe um selo de identificação, ou alguma coisa nesse sentido, o que é real, feito por uma pessoa mesmo, e o que é conteúdo de IA? uhum. No YouTube, eles já fizeram isso. Assim, já de imediato, eles estão lá já há alguns meses, já faz um tempo, em que você coloca essa informação. Mas é compulsório, assim, entende? Assim, a pessoa é que tem que colocar, não é uma identificação automatizada, né? A Uhum, pessoa, ela precisa dizer, meu conteúdo contém modificações feitas por IA. Repara que tem conteúdos hoje em dia que são canais hoje em dia que são 100% já feitos por IA. Tem um que eu sei, um dos, assim, é tanta coisa que acontece no mundo que a gente não sabe tudo, né? Você nunca vai saber. E hoje em sim. dia, cada vez mais. Mas tem um que eu achei interessante, que assim, é engraçado, é interessante, e que é 100% feito por IA. É um canal do Keanu Reeves, que é o ator, onde Uhum, eles fizeram com deepfake, que é uma técnica de você colocar o rosto da pessoa, ou eventualmente até a fisionomia. Hoje em dia você consegue criar esses clones virtuais, né? Eu já vi de postura. pessoas, né? Assim, eu poderia eventualmente criar um conteúdo agora aqui e com expressões, com movimentação de mão, com a boca mexendo, com a minha Sim, voz, que não sou eu fazendo, porque isso já existe tecnologia para isso. Então tem esse canal do Keanu Reeves que não é ele. E ele nem sabe, e eventualmente ele nem autorizou. Mas tá lá, porque ele se enquadra dentro de uma paródia, ele é uma coisa assim, é ele fazendo cenas, sei lá, são shortzinhos e tal. E assim como apareceu muita coisa já, né? Desde coisas interessantes até coisas mais polêmicas, como colocar é, rosto de pessoas, de celebridades em cenas sensuais, em coisas desse tipo, sim, ou pior ainda, quando começa a ir para o lado de mexer com imagem de pessoa que não autorizou mesmo, assim, e que nem pode, por exemplo, crianças. Quando você começa a colocar e bota lá e faz uma fisionomia infantil numa cena mais sensível, por exemplo, né? Então tem tudo isso que ainda não está regulamentado, mas que de alguma forma, em algum momento, vai precisar ser conversado. Basta que comece a aparecer coisas muito cabulosas, entendeu? Basta que comece a aparecer algum membro do governo, alguma coisa assim, entendeu? Alguma coisa que comece a ferir certas instituições, e aí eles vão dizer, pera lá, agora tem que fazer alguma coisa. Por enquanto tá tudo meio que no, né? Mas é como a gente vê, né? em E algum até na momento eu acredito que internet, vai precisar se fazer, sim. até mesmo no Instagram, a gente se vê que perdeu um pouco o direito autoral, porque, eu posso repostar, eu posso recriar. Só que com o IA você pode até fazer que é a pessoa, e enquanto isso é benéfico, ok. E a hora que é um assunto, né, de citação ao ódio, que embora o IA não faça, daqui a pouco você pode fazer um recorte de uma coisa com outra usando a fisionomia, é claro. Sim, Enquanto atende uma celebridade ou alguém do governo, aí sim o negócio toma uma proporção maior, mas a gente pode ter com as nossas próprias imagens, então, exato. né, você monta lá um IA, um bonequinho, um robozinho, sua imagem está em todo lugar, né? Pode ter gente usando e a gente ainda não tem nem. E aí, realmente é uma coisa que daqui a pouco vai ter que ter, como fazer aquele selinho de autenticação, né? Se essa pessoa é É algo nesse real sentido. ou não é real. É interessante você ter trazido esse tema, porque recentemente mesmo tem.
Eu tô para gravar, porque é tanta coisa que eu tenho que fazer, assim, de assuntos que eu preciso tratar, que algumas vezes tem alguns assuntos que são mais prioritários e eu acabo não fazendo na hora e fica passando e vai pro fim da fila, né? Ou vai para algum lugar ali. Mas tem um golpe que está acontecendo agora recentemente, e é bem interessante a gente falar disso, porque assim, até pra gente ficar esperto, né? Então, assim, o que é que os golpistas, né, vamos chamar assim, o que que o espertalhão lá, o malandro, está fazendo hoje em dia? Isso é bem sério mesmo. É, ele pega e faz uma chamada de vídeo, e é uma pessoa que você não conhece, certo? Só que ele pega ali na chamada de vídeo, você tá em algum lugar, ele vê o teu rosto, certo? E ele captura a tela dele para pegar o teu rosto. E aí ele começa a te mostrar coisas que tipo assim, na tela dele ali, é, que eventualmente depois ele pode usar para te chantagear e dizer que era você que estava vendo aquilo. Porque ele capturou você e ele estava te mostrando e Uhum. depois ele vai ele vai te chantagear para dizer, olha, aqui, ó, se você não quiser que as pessoas, que eu mande esse vídeo de você assistindo isso, então me manda tal coisa ou põe um dinheiro não sei onde, ou seja, é todo tipo de Exatamente. golpe e que depois que ele pegou ele capturou a tua tela, certo? Ele capturou você numa chamada de vídeo, capturou o teu rosto, ele pode Monta o que usar eu o teu quiser, rosto né? para fazer o que ele quiser em qualquer lugar que seja. Então isso é Inclusive muito a gente sério, com esse muito tanto de perigoso. comunidade, né? A hora que entra um lá e, por exemplo, não é a gente mesmo que está falando Uhum. ali, quer dizer, vai atingir vários canais ao mesmo tempo. E é uma das questões que depois, por mais que a gente divulgue, é golpe, né? É um desgaste muito grande em relação a isso, né? Sim. Das nossas Mas é imagens. interessante, você trabalha exatamente com esse direito do consumidor e tem uma série de coisas, né, da legislação. A gente usar, minha sugestão é assim, que você possa usar o teu canal para esclarecer as pessoas, principalmente nessas questões que ela nem faz ideia que existe. E às vezes Exatamente. não é criar pânico, né? É por isso que a minha É ideia, orientar e dizer, a gente tem que ser previdente. Porque se a gente não a minha for, o outro vai se ideia aproveitar da nossa inocência, da nossa ingenuidade ou assim, de um momento de lapso, entendeu? Então, essa história esses dias a minha esposa recebeu uma chamada, porque ela trabalha com ramo imobiliário, e aí a pessoa começou assim, olha, eu tô mesmo procurando um consultor imobiliário aí na tua região. Quando é que a gente pode falar? Aí ela respondeu, ah, tudo bem, a gente pode agendar um horário. E daí a pessoa, quando viu que ela respondeu, fez uma chamada de vídeo. E aí ela disse assim, ela calhou que ela tava do tipo, sei lá, em casa ou num lugar mais descontraído, mais informal, e ela disse, não vou fazer, não posso agora. Mas quantas outras pessoas vão lá e dizem, oh, pô, é um cliente. E a gente, como pessoa empreendedora, a exatamente. gente não quer perder cliente. E aí a gente cai Alguém do numa dessas. grupo, porque você está em grupo, você vê as fotos, mas ali, às vezes, aquele contato pode estar clonado, né? E é Exato. muito E pode rápido ser isso. uma foto qualquer de qualquer pessoa que ele pegou em qualquer lugar, entendeu? Eu Uhum. mesmo já passei por isso com a minha família. Outro golpe que é comum é a questão de dizer que mudou de telefone. Põe lá a tua foto, põe lá o teu nome e É, que fala para tua acontece muito família. isso. Fala para tua E muita família gente assim, cai. olha, ô pai, mudei meu telefone, agora estou com uma situação aqui, tal, tem que pagar não sei o quê, o conserto vai ficar não sei quanto. Você não consegue me mandar X mil reais aí para me ajudar? E aí o pai vai lá, não quer, né? Principalmente pessoas idosas, pessoas menos informadas, E às menos vezes antenadas até a com as voz, né? coisas, vai na boa Agora fé. Exato, o pai, a tem avó, gente já fazendo um videozinho. Ah, sou eu, ó, não tá vendo eu falando aqui, isso. mas é Então você videozinho pega a que IA já. para fazer isso, e quantas pessoas já não caíram nesse tipo de golpe? Pega a foto da pessoa, pega uma foto, digamos, de alguém, da criança, do adolescente, do jovem, da neta, sei lá o que seja, entendeu? Então, E manda pro vô, pra avó, e diz, ah, tô aqui, não sei o quê, papapi, papapá. E é assim que acontece. Então, se a gente ficar esperto, a gente puder orientar as pessoas a respeito sim, dos nossos clientes, né? Ou seja, isso cai numa segunda categoria. Não são dúvidas que eles têm, não são perguntas que eles estão fazendo na internet, no SEO e nas coisas. Eles não estão atentos para isso. Entra numa segunda lista que eu chamo de dicas essenciais que a pessoa deveria saber e não sabe.
de segurança. É o que eu falo aqui em relação ao site, a troca de informações, né? Quando eu falo que é advogado, acho que pouquíssimas pessoas me chamaram, né, para conversa, porque acham, não vou precisar agora, mas a ideia é que, assim, qual tipo de contrato você já fez no seu site para se respaldar? Porque você pode ser processado até você provar que você não teve culpa daquela informação ser passada para frente, é um problema enorme, né? Acaba com a Claro, carreira e com a tua imagem. sem Mas dúvida. obrigada. Eu sei que Imagina. a Natália quer falar com você, então eu vou sair aqui para Não, conversar. obrigado você por ter ficado aqui. Uma última coisa só que disso que você me falou há pouco, né? Que eu mencionei dessas duas listas, porque é o princípio do que eu faço, né? Em algum momento lá, depois que a gente viu a identidade, viu a tua, né, quem é o teu público, o que que você tem para oferecer para esse público, a gente vai começar a mapear as coisas que você pode orientar eles. Então, a primeira coisa é uma lista de coisas que são as dúvidas. É isso que a Natália perguntou. Quais são as dúvidas frequentes? Onde é que esse povo está? O que que eles querem saber, né? E a segunda lista é exatamente dessas coisas que são importantes e que ajudam no meu trabalho. Ou seja, se eu gravo um vídeo orientando as pessoas, eu sei que eu vou ter que fazer isso toda vez, eu já digo para a pessoa, olha, dá uma olhadinha nisso aqui. Você não pensou nisso ainda. Mas olha aqui, tem um vídeo para você assistir, um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, o que seja, mas onde você Exatamente, fala coisas isso, ou seja, curtas, economiza né? o teu tempo. Você não precisa ficar explicando a mesma coisa para todo mundo, você só manda um link de uma coisa que você gravou e deixou lá no teu canal do YouTube. E mais pessoas vão esbarrar com aquele conteúdo e você vai. Daí tem a questão mais de configuração, de como fazer isso dentro do YouTube, de você linkar os vídeos. Nossa, assista esse também, bota um card, bota no final na última tela e por aí vai. Então, esse tipo de conteúdo que você faz, que ajuda as pessoas a partir de coisas que elas nem fazem ideia, você é que chama a pessoa para, convida ela a assistir aquilo, convida ela a resolver um problema que ela ainda não tinha se ligado que ela pode Muito ter. bem. Isso E às tudo vai vezes para é o bem YouTube. isso, né? É Uhum. uma chamada, porque às vezes uma dica ali de 1 minuto, enquanto não aconteceu, você não associa, mas a hora que ligar, vem aquele start, peraí, acho que eu não vou responder agora, eu não vou passar o link agora, porque tudo que é informação digital eu tenho que confirmar antes, né? E esse impulso da compra ainda é muito complicado das pessoas tomarem essa consciência, né? E aí a ideia seria exatamente essa prevenção de forma leve, porque a partir do momento que você está, né, já equilibrado ali no seu negócio, e você sabe que quanto mais você prevenir, melhor, você evita conflitos futuros, né? Então, Claro. não precisar chegar no conflito. Mas Exato. aí a gente conversa em uma outra oportunidade, aí dentro dessa Joia. que você vai fazer, vamos ver o que surge Isso. aí, Toda né? segunda-feira nesse horário eu vou fazer esses momentos. Alguns vão ser mais. A maioria deles vai ser estruturado e dentro de um tema. Mas Sim, sim, eventualmente também, se precisar tirar dúvidas, aí a gente agenda um horário, marca e a gente conversa. Tá bem? tá ótimo. Obrigada, Obrigado por viu? ter vindo. Obrigada, obrigada, Natália. Tchau, Andressa. Obrigada pela presença. Tchau, até mais. Até, tchau, Tchauzinho. tchau. Tchau, tchau.